Pronto. Bom, boa noite, então, pessoal. Vou dar uma introdução rápida aqui do que eu falei no começo. Peço desculpa aí pelos problemas técnicos, né? Ontem estava tudo certo, hoje sabe-se lá por quê não deu certo. E é assim que a gente vai levando, né? Seguimos em frente. É, Essa é uma aula aberta que a gente está fazendo, uma das aulas abertas do curso Cultive Legal, no qual a gente procura passar aí todas as informações necessárias, né, que um paciente de cannabis medicinal precisa para poder fazer entrar com um processo, né, de habeas corpus para ter autorização para fazer um cultivo, né, um autocultivo, produzir o seu próprio remédio. Então, ontem a gente já teve uma live com o Karel sobre prescrição, e hoje a gente está aqui para falar com o Nico. O Nico tem uma experiência grande aí na parte de cultivo, né? Já trabalhou em vários países, nos Estados Unidos, no México, na Colômbia, né? Já fez de tudo que é tipo de cultivo aí, então é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, que pode ajudar bastante a gente no processo de plantar mesmo, extrair, diluir, né? Então, todas essas questões práticas que envolvem o cultivo. Então, Nico, fica à vontade, seja bem-vindo aí. Vamos nessa. Beleza. Cara, eu tava vendo aqui agora de novo no YouTube e sua voz está saindo lá agora de novo. Mas, enfim, vamos tocar a ficha aqui no Zoom, né? Se sair minha voz lá também, nossa, que coisa boa. Se não sair também, saudações a todos os que estão aqui nessa sala, né? Nesse chat. E saudações também a todo mundo que estiver vendo isso aí gravado. E só fica sem saudação a galera que tá vendo, tratando de ver no YouTube agora que tá sem som. Mas tomara que a galera entre aí. E, bom, a gente já perdeu um pouco de tempo aqui, né? A proposta é a gente ficar até às 8. Eu vou ir direto ao ponto. O conhecimento sobre a semente é fundamental para todas as pessoas que estejam interessadas em cultivar cannabis para fins de bem-estar, ou que eu chamo de uso consciente. É um uso com finalidades certas e que você precisa conhecer o objeto do seu consumo para saber onde você quer chegar com ele, numa possibilidade, num universo de possibilidades tão grandes como a cannabis permite, isso se vira um fator cada vez mais importante. Então, eu felicito e dou parabéns para todos vocês que estão aqui hoje, porque vocês estão demonstrando que querem dar esse passo a mais à, à consciência, né, ao consumo consciente. E o conhecimento das sementes é um conhecimento fundamental sobre isso, não só para quem quer produzir, eu acabei de falar da produção, mas também para quem quer consumir de maneira consciente, porque as genéticas da cannabis é uma das razões pela que há tamanha variabilidade de efeitos, porque existem diferentes genéticas que geram diferentes componentes que em proporções diferentes vão resultar em diferentes efeitos no nosso corpo. Então, você ter um conhecimento mínimo sobre semente genética, né? Falar de semente é um próximo de falar de genética. Você vai ter necessariamente, então, esse conhecimento para poder decidir sobre o que você está consumindo. Então, esse papo não é só para a galera que cultiva, mas é especialmente para essa galera também, que quer cultivar, não necessariamente que esteja cultivando, né? Eu vou tratar de falar um pouco desde o começo. Eu espero que vocês estejam escutando bem aí. Eu estou dando uma olhada aqui no YouTube, mas parece que o YouTube realmente está mudo. Então, infelizmente, a galera do YouTube vai ficar de fora dessa. Eu vou fazer um lance aqui. Pedro, eu Vou... estava te ouvindo lá, Pedro. Só tá baixa a tua voz lá, mas tá rolando. Opa, coisa boa. Valeu, Caco. Então, bom, galera do YouTube, tamo junto. Clica no link. Galera do YouTube, clica no link aí, entra na sala, porque tivemos problemas técnicos. Então, vamos embora. No Vamos embora. chat o link tá. Eu vou guiar aqui um pouco essa conversa das sementes, né?
principalmente num lance assim de entender a aquisição da semente, né? No momento de decidir qual semente vai ser escolhida. E eu acho que isso é muito importante, cara. Eu já vi tanta gente sendo enganada, né? Eu acabei de chegar aqui agora de um golpe. Me deram um golpe e eu fiquei sabendo uma coisa curiosa na delegacia, que hoje em dia caiu muito o ratio de crimes urbanos violentos de ação direta, direto, né? Porque a pessoa te rouba com um objeto ou com uma ameaça qualquer. E eles deram todo lugar aos crimes virtuais, né? Os crimes que as pessoas enganam e fazem você acreditar que você está levando uma coisa quando você não está. E eu já vi isso acontecer tanto com semente, de tantas maneiras diferentes, que agora, inclusive, entrando nesse novo sistema, né, de produção de cannabis, né, de vias de acesso de cannabis, e dentro desse país que é o Brasil, eu tenho certeza absoluta que esse nicho de enganadores vai crescer muito e vai crescer cada vez mais em cima da nossa ignorância, né? Então a gente precisa estar bem informado sobre como fazer essa seleção dentro do universo das sementes. Então, bom, eu estou aqui um pouco para isso hoje. Essa é a minha abordagem, beleza? Aí, se vocês tiverem alguma pergunta, galera, fica à vontade, joga ali no chat, eu paro e resolvo ela também. Eu vou pedir para o Regis me habilitar aqui para compartilhar a tela, para eu poder também dar um visual aqui para vocês. Sempre ajuda um pouco, né? O apoio visual, né? Preparei um pouco essa apresentação hoje. Bem, E pode compartilhar. vamos embora. Uma apresentação breve aqui. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a cannabis é uma planta dioica, né? Uma dioica é um dos fatores mais interessantes, é o que faz ela gerar plantas fêmeas e plantas macho, e é o que permite também a produção de sementes. A gente diz que ela é uma planta que floresce, florescente, mas na verdade as flores não produzem sementes, né? Na biologia, na botânica, quem produz sementes são os frutos. Então, já que a cannabis produz sementes, na verdade, o que ela sustenta são frutos e não flores. A gente fala muito da inflorescência, porque não é uma só flor, né? É um conglomerado de clusters de pequenas estruturas florais, que na verdade são estruturas frutificantes. Então, o termo correto é uma infrutescência, né? Um detalhe técnico aí, mas que faz diferença dentro do mundo botânico, bastante diferença. Então, a gente sabe que ela é uma espécie que tem plantas macho, plantas fêmea, e que ela vai gerar, então, a semente desde o encontro dessas duas plantas. A gente vai precisar dos dois indivíduos para gerar uma semente de cannabis. Normalmente, essa semente ela é gerada dentro da planta fêmea, que tem o aparato gestor para gestar essa nova vida, essa semente, e produzir, então, uma descendência viável, né? O macho, ele não gera, a princípio, descendência. Eu digo a princípio porque tem o hermafroditismo, existem algumas mutações, algumas aberrações podem acontecer, e, inclusive, elas são utilizadas a nosso favor. Mas a planta macho normalmente não produz sementes, né? Quem produz é a planta fêmea. Então, ela produz a planta macho produz um pólen, que ele vai viajar com os polinizadores e com o vento, e vai chegar na planta fêmea, fecundando a planta fêmea, fazendo com que os cálices, né, da planta fêmea, que são as superfícies que estão adaptadas, uma espécie de útero, que estão adaptadas para gerar essa descendência, comece, então, a gerar essa descendência, né? E essas sementes são geradas. É assim que as sementes da planta de cannabis se estrutura. Essas sementes provenientes dessa cruza, assim como na humanidade, que tem um macho e uma fêmea, e a união desses dois produz um germe de vida, né, por dizer assim, uma gestação, que vai gerar um sexo específico e tem 50% de chance de gerar uma descendência macho ou uma descendência fêmea, né? Assim como na espécie humana, assim como nas espécies animais, isso ocorre naturalmente. Então, essa semente que é gerada, que sai da planta dessa cruza, ela já tem
um código genético específico. Ela pode vir a mutar, mas ela já tem esse código inscrito nela. Isso não significa que a gente possa identificar essa semente aqui é um macho, essa aqui é uma fêmea, olha só, porque dá para ver que pelo número de riscos ou a cor dela, vai ter gente que vai dizer isso. Não é verdade. Né? É impossível detectar uma planta fêmea e uma planta macho por observar a semente. Inclusive, é impossível detectar, ou muito difícil detectar, não é impossível, mas é difícil detectar a presença de uma planta fêmea ou planta macho na etapa vegetativa de crescimento, porque nessa etapa ela não mostra as flores, ou seja, os frutos, ou seja, o sexo. Ela só vai mostrar estrutura vegetal. Só é possível a gente saber se ela é macho ou fêmea depois que ela começa a frutificar, ou a florescer. Então, normalmente os cultivadores de cannabis e os cultivadores de cannabis que trabalham com sementes desse tipo, elas fazem uma conta de, por exemplo, eu quero ter 10 plantas, então eu ponho 20 sementes, porque a probabilidade é 50% de sair macho. Claro que essa é uma probabilidade, pode sair 80% de macho também, porque estamos trabalhando com a vida. Às vezes, né, um casal tem 9 filhos e todos eles saem macho, todos eles saem fêmea. Aqui é a mesma coisa. Então, é uma estratégia de cultivo para que você tenha, então, as plantas fêmeas que você precisa. Lembrando que as plantas fêmeas são aquelas que produzem a resina que vão gerar a medicina que a gente precisa, o remédio que a gente precisa. Ela está na resina das plantas fêmeas, né? Em volta dos cálices florais da planta fêmea. Então, a gente, dentro do cultivo de cannabis para fins medicinais, ou um consumo consciente, a gente está buscando as plantas fêmeas. Então, as plantas macho não nos vão servir nesse caso. Então, a gente vai sempre escolher a planta fêmea. Por isso que esses cultivadores, então, põem 20 sementes, se elas estão trabalhando esse tipo de sementes, porque essas sementes vão ser provavelmente metade delas macho, ou seja, não vão servir para esse cultivo. Então, depois de identificados, essas sementes machos são descartadas e a gente fica só com as plantas fêmeas. Por que a gente fica com as plantas fêmeas e a gente descarta as plantas macho? Porque as plantas macho, elas vão começar a produzir pólen. O pólen vai polinizar as plantas fêmeas. E as plantas fêmeas vão começar a produzir sementes, ou seja, vão se concentrar na descendência, a sua energia na gravidez. Então, quanto mais polinizadas ela esteja, mais energia ela vai pôr na geração de sementes. Quanto mais energia ela pôr na geração de sementes, menos energia ela vai pôr na geração de resina, que é o que a gente está querendo. Então, uma planta de cannabis que venha de uma boa genética, que seja feminina, e que venha de uma melhor genética, que seja capaz de gerar muita resina, ela pode ter a sua capacidade, sua produção de resina arruinada se ela é fecundada. Não é que a planta se arruína, a planta vai encher de sementes que vão gerar outras plantas, que pode ser muito interessante. Normalmente para aquelas pessoas que querem sementes como produto final. Como a gente quer resina como produto final, então para a gente não vai ser interessante, a gente elimina os machos do cultivo, porque então eles vão provavelmente polinizar as fêmeas. E é as fêmeas que a gente quer. É por isso que nessa foto aqui a gente tem essa close resina gerada pelas plantas fêmeas, né? É por isso que a gente vai escolher, muitas vezes, as sementes feminizadas. O que são as sementes feminizadas? Bom, a gente acabou de falar agora de um tipo de semente que sai do pólen da planta macho, chega na planta fêmea, fecunda e gera uma semente que tem 50% de probabilidade de ser macho ou fêmea. Essas sementes são chamadas sementes regulares. Esse é um nome muito comum no mercado, sementes regulares. Sempre que vocês escutarem falar de sementes regulares, elas se referem a esse fator, que é uma semente que veio de uma cruza de uma planta fêmea com a planta macho e tem 50% de possibilidade de sair macho, ou 50% de possibilidade de sair fêmea, né? Dá no mesmo. Aí, essa razão pela que as pessoas teriam que, então, cultivar 50%, né? O dobro de plantas macho, a mais
para garantir que são fêmeas, e nem assim garante, né? Podendo gastar um tempo de cultivo, né? Que é o vegetativo todo, meses talvez de cultivo, vaso, substrato, energia, tempo com essas plantas que depois não vão ser úteis, né? Elas vão ser descartadas. É por isso que foi inventada uma tal de semente chamada semente feminizada, que nada mais é uma semente que tem uma alta probabilidade de sair fêmea. E a maneira que se gera essa semente, que se produz essa semente, é através de uma autopolinização de uma própria planta fêmea. Eu falei no começo sobre o hermafroditismo, né, e alguns casos de contenção de flores macho e fêmea numa mesma planta. Essa mesma planta, ela pode ser uma planta macho ou ela pode ser uma planta fêmea originalmente. E ela pode ser induzida a produzir floração do outro sexo. Então, quando a planta fêmea, com código genético de fêmea, é induzida a produzir flores macho, essas flores macho dela vão produzir pólen, e esse pólen vai polinizar ela mesma. E nessa polinização dela mesma, a produção genética da semente é a maior probabilidade feminina, porque essa planta, ela misturou cromossomas fundamentalmente femininos. Então, ela vai sair com uma alta probabilidade de ser feminina. Dentro do mundo comercial, das empresas de cannabis, é considerado uma semente feminizada quando ela tem mais de 90% de chance de sair fêmea. Se ela tem uma probabilidade menor que essa, ela não é chamada de semente feminizada. Ou mais bem, quando você compra ou adquire uma semente feminizada, você está supondo que 90% da probabilidade é que ela saia fêmea. Não quer dizer que é totalmente, quer dizer que a maior probabilidade pode acontecer dela saírem macho também, né? Mas esse é o tipo de semente mais comum hoje dentro dos cultivos e dentro do comércio de sementes de cannabis. É praticamente, eu arriscaria dizer que é um 80% do mercado que vende sementes para o consumidor, para a pessoa que vai produzir para ser consumidora, produzido sementes feminizadas. E também para aquelas empresas também que vão produzir, às vezes vão começar de sementes, elas também não estão interessadas muitas vezes em ter metade do cultivo macho, elas estão querendo ter o cultivo fêmea também. Então, também são sementes feminizadas. Então, esse é o maior número de sementes que a gente vai encontrar, vai ser desse tipo, certo? Aí, a gente tem um terceiro tipo de semente que vai ser bem curioso e bem interessante, que é um tipo mais novo, mais recente de semente. São chamadas sementes automáticas ou autofluorescentes. Essas sementes, elas têm uma relação com o fotoperíodo da planta, diferente da relação da planta normal. O fotoperíodo é o tempo de exposição que essa planta tem à luminosidade, né? A planta de cannabis, ela é uma planta muito dependente do fotoperíodo. Quando ela está em crescimento vegetativo, ela recebe uma maior luminosidade. Não é o lumen, tá? Não é a intensidade lumínica, é as horas do dia que ela recebe a luz. Então, ela pode, por exemplo, receber até 18 horas por dia de luz num ambiente natural, lá nos altos paralelos, né? Nos paralelos acima de 30 graus, 35, lá para Califórnia para cima, Estados Unidos para cima e Argentina para baixo, né? Ela vai poder receber uma grande luminosidade. Então, ela, nessa fase, no verão, ela está adaptada, então, a produzir estrutura vegetal. E aí, quando vai chegando o inverno, os dias vão ficando mais curtos, ela vai recebendo uma quantidade igual ou equivalente, né, de 12 horas de escuridão e 12 horas de sol, ela vai entendendo que ela está na fase de floração e vai passando a essa fase. É uma planta tão sensível que pode ser que, se você tem uma luz no seu quintal, você esteja com essa planta lá, e durante a noite essa luz fica acesa, essa planta não vai conseguir florescer. Ela vai ficar numa etapa vegetativa permanentemente. Ou pode ser que ela floresça, mas ela estresse, aquela luz estresse ela não entenda em que período que ela está, e, portanto, a floração dela seja aquém daquela que a gente está esperando. Também pode acontecer de que, se ela estiver no meio do ciclo de floração e uma luz for ligada no meio da noite, no meio desse ciclo, ela volte ao período de vegetação, o que arruína completamente a produção daquela planta. Então, é uma planta muito sensível
ao fotoperíodo, à luminosidade. E isso é um fator que atrapalha algumas vezes muitos cultivos, não só os cultivos caseiros, né, que é uma coisa muito, muito comum, as pessoas terem cultivos dentro nos jardins e terem também lâmpadas e darem, né, às vezes, reuniões no jardim de noite e ter luz acesa e essa luz influenciar na planta, como também cultivos comerciais também têm problemas, os cultivos comerciais que não estão preparados para lidar com contaminações lumínicas possam ter problemas também nesse sentido. Então, a raiz disso, o pessoal lá, freak da cannabis, criou uma nova espécie através de cruzas genéticas diferentes que não se importa com o fotoperíodo. Ela não tem uma sensibilidade ao fotoperíodo como as plantas normais de cannabis. É uma planta muito específica, uma genética específica, produzida, induzida, né? E que gera, então, plantas que não vão se importar com o fotoperíodo. Essas plantas, elas crescem com um timer dentro delas. É uma espécie de tempo pré-definido. Quando elas estão crescendo, elas já sabem que depois de determinados dias, elas vão entrar em floração independentemente do que esteja acontecendo em volta delas. Então, é uma planta, em certa forma, robusta, porque ela robustece essa relação, ela não é tão sensível como o fotoperíodo, como a planta de fotoperíodo, ao fotoperíodo. Ela vai ter um ciclo de vida, então, mais curto, ela vai ter uma menor estatura, né, porque ela vai ser mais rápida que aquela outra planta. Ela floresce independentemente do fotoperíodo, como eu disse aqui anteriormente, e ela, curiosamente, tem um conteúdo relativamente maior de CBD. Por quê? Porque elas foram cruzadas com uma planta que chama, popularmente conhecida como Ruderalis, ainda que esse nome não seja exatamente o que descreve essa genética. No E curso, essa né, genética... Nico? Só complementando aí no curso, você explica muito bem assim essa diferença aí, sativa, índica, ruderalis, né? Então é algo que vai tempo para explicar, né? Mas que tá bem explicadinho lá, se alguém quiser. Boa, Regis. Se alguém se interessar aí mais, né? Essa aula aqui o sentido dela é aprofundar um pouquinho, né? Mais além do que a gente faz no curso na questão das sementes especificamente, mas realmente sem o curso fica faltando informação aqui, né? Então, se vocês quiserem aprofundar, aproveitem que o curso está em promoção, cara. Uma pechincha realmente aí frente aos outras ofertas que existem por aí, né? Claro que a gente tem também todo tipo de oferta, inclusive gratuita, de alta qualidade, mas esse curso a gente trabalha, a gente trata, né, de ir direto ao ponto, um conhecimento prático, rápido, que não toma muito tempo, mas que faz entender na prática como as coisas funcionam, né? É isso que eu tento fazer sempre. Então, essa é a vantagem desse curso aí, eu acho que vale a pena dar uma conferida de perto, né? Se vocês quiserem também, tiverem mais dúvidas, podem continuar perguntando. A gente na Soul Cannabis está nessa missão, né, uma missão ideológica da gente de espalhar o conhecimento, difundir, ampliar e aprofundar o máximo que a gente puder dentro da sociedade. Por isso a gente está também aqui hoje, né? Mas enfim, eu peço desculpas pelo portunhol, né? Eu vivi 10 anos fora do Brasil, em países de fala hispana, e aí às vezes às vezes me confundo. Eu voltei para cá para o Brasil para trabalhar agora com a cannabis e às vezes me confundo, até lendo, então deixo passar coisas aí, mas eu acho que dá para entender, né? Qualquer coisa aí, se não entender, vocês perguntam. Então, eu estava falando que, curiosamente, ela tem maior conteúdo de CBD, por quê? Porque ela foi cruzada com essa espécie ruderalis que ela produz muito pouco THC e relativamente maior proporção de CBD. Então, como ela depende desse cruze para ser automático ou para ser autofluorescente, ela também traz com ela um maior conteúdo de CBD. Então, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas vocês vão ver muitas genéticas de cannabis, né? Vamos falar aqui uma manga rosa, né? Por dizer uma que a gente conhece, está familiar. Aí vai ter a manga rosa autofluorescente, manga rosa alto. Então, essa manga rosa alto, se a manga rosa normal produz um número exemplificado de 10% de THC, a manga rosa alto produzirá 7% de THC.
e um pouquinho mais de CBD. Então, ela pode ser interessante também para aquelas pessoas que estão buscando um cultivo mais equilibrado, não necessariamente com um grande conteúdo de THC. Então, ela também é interessante nesse sentido, tá? É a semente que eu recomendo para as pessoas que estão começando agora, né? Porque ela tem menos complicações com relação, por exemplo, ao fotoperíodo. Depois que a pessoa vai adquirindo experiência, ela vai querendo modificar mais, fazer plantas maiores, aumentar o período vegetativo, fazer certas técnicas de aumento de produção, né? Low stress, amarrar, fazer um scrog, fazer um corte apical, dividir, ter que ramificar a planta, tudo isso é na planta feminizada ou regular. A planta automática, como ela tem um período de vida muito curto, você não pode fazer intervenções nela, você não pode ter uma planta muito grande, né? A estatura dessas plantas são essas que a gente está vendo aí nas fotos, mesmo quando elas são cultivadas em exterior, com todo o espaço do mundo, elas não vão ficar grandes. Então, depois que o cultivador ele vai adquirindo um pouco mais de experiência, normalmente a gente vai querendo provar mais, fazer coisas diferentes, mexer aqui e ali, e aí a gente vai encontrar uma limitação com as plantas automáticas. Mas para as primeiras viagens, para os primeiros cultivos, é uma excelente forma de começar. Eu acho muito boa, né? Então, ela tem uma fórmula também, né? Ela vai ter um período de vida curto, então ela vai ter uma fórmula mais definida de alimentação também. Vai ser mais fácil lidar com essa planta e tocar adiante. Então, basicamente, esses são os 3 tipos de semente que a gente vai encontrar dentro do universo disponível, né, para a gente. Lembrando de que, para a gente ter boas colheitas, pessoal, a gente precisa ter boas sementes. O que quer dizer isso? Rapidinho, eu vou passar aqui por uma história genética, né? Basicamente, essa planta ela coevoluiu com a humanidade por muitos milhares de anos. E ela migrou das zonas originárias a diferentes zonas do mundo. E aqui é um mapa só dos tipos de macroclimas que existem no mundo. Do centro, as bolinhas ali são centros de dispersão, né? Os centros primários de dispersão genética dessa planta. Então, passando por cada um desses espaços e se adaptando, sendo levada pela humanidade, inclusive, né, a diferentes lugares do mundo, ela se adaptou a basicamente todos os tipos de climas. E essa adaptação fez com que ela gerasse características diferentes. Plantas mais baixas, mais altas, mais espaçadas entre as suas flores, com mais densidade. Isso gerou uma diversidade bastante grande de possibilidades de plantas, né, de genéticas diferentes. Que nem a gente tem, por exemplo, o milho, né? O milho vermelho, o milho azul, o milho amarelo. Esses milhos trazem diferentes proporções nutritivas para a gente. A nutrição ela vai ser diferente. Tem milhos que vão aportar mais flavonoides, por exemplo, vão ser mais antioxidantes. O milho azul, ele tem muita antocianina, que é um elemento muito antioxidante, muito interessante. Na cannabis, especificamente, a gente está lidando com uma diversidade de canabinoides diferentes e efeitos desses canabinoides que eles têm de diferentes. A gente sabe, por exemplo, que o THC e o CBD eles são bastante diferentes entre si, em termos de efeito. Então, a gente vai ter uma possibilidade muito grande de lidar com esses efeitos, né? Então, a partir daí que surge toda essa conversa de genética de plantas, de variabilidade genética e de que planta pode ser mais adequada para cada consumo. Eu costumo dizer que é complexo essa divisão entre índica e sativa atual hoje em dia, principalmente para as pessoas que estão mais interessadas nos efeitos, né? Completamente equivocado falar que a índica gera um determinado tipo de efeito ou a sativa gera outro determinado tipo de efeito. O que eu costumo dizer para diferenciar as plantas é que existem 2 universos de plantas de cannabis, um conhecido como cânhamo, que é utilizada para fins industriais, né? Na verdade, ela é apreciada pelas fibras, pelas folhas, pela matéria vegetal, pelas sementes. Então, elas não está sendo buscada, aí, no caso, a resina. Contra um outro grupo que conhecida popularmente como cannabis, como maconha, mas que também pode ser chamada de cânhamo. Aí está a confusão, né? Tem uma nomenclatura muito confusa, cannabis. Mas esses 2 grupos, eles existem. Um mais ligado
ao uso industrial, desenvolvimento de talos, folhas, sementes, e outro mais ligado ao desenvolvimento de resina, quer dizer, de flores. Então, isso quer dizer que essas plantas elas foram cultivadas por gerações que buscaram selecionar características específicas nessa planta, né? A gente lembrando lá, além de Mendel, né, e a evolução do Darwin, as características que não são desejáveis, elas vão sendo deixadas de lado até elas desaparecerem por completo. Então, ao longo da história evolutiva da planta, a gente foi cultivando ela principalmente para dois fins. Esse uso industrial, que normalmente é visando o talo, a fibra boa, forte, longa, ou a resina da flor, né? Flores abundantes, flores com muita resina. Então, esses dois grupos, eles existem, e quanto mais trabalhada foi uma genética, mais resina ela deve gerar. É isso que a gente está procurando no final das contas. Normalmente, ela tem uma grande influência de genéticas que têm uma alta densidade de buds, uma alta densidade floral. Por quê? Porque quanto mais flor ela gera também, mais resina ela vai gerar. Então, normalmente, o que a gente busca dentro de um cultivo de cannabis é que a gente consiga um rendimento de mais de 10% de resina nas flores da planta. Eu me refiro quando eu falo 10%, eu me refiro a peso seco. Quer dizer que o peso seco daquela flor, 10% represente resina ou mais, né? Você tem, hoje em dia, na verdade, resultado desse trabalho genético de muitos anos, cada vez mais tecnificado, você tem hoje possibilidades de alcançar, em casa, inclusive, comprando sementes de boa qualidade, proporções de, inclusive, 20% de geração de resina dessa planta. Isso é excelente, né? E tem gente, hoje em dia, conseguindo gerar, inclusive, mais de 30% ou até mais. Eu já vi o absurdo incrível, que eu, inclusive, fico cético frente a ele, de uma planta com 41% de resina do peso seco. Isso é uma coisa muito espetacular. É isso que leva lá as notícias de jornais americanos dizerem que a maconha de hoje em dia ela é mais perigosa porque ela é muito mais potente. Na verdade, ela não é mais perigosa, ela é melhor. Literalmente melhor. E isso não é uma modificação genética como as modificações genéticas dos alimentos que a gente come abundantemente hoje da indústria alimentícia. Ela é uma modificação genética natural, por assim dizer, né? Natural porque ela acontece com vias naturais. A gente pega uma planta que gera muita resina e outra planta que cheira muito bem, e a gente acaba com uma planta que gera muita resina e cheira muito bem, né? Então, é isso que a gente vai fazendo, inclusive com todos os alimentos que a gente trabalha, com tudo, a revolução agrícola do ser humano, desde que ele começou a cultivar o próprio alimento, se baseia nessa evolução. Então, não é nada do outro mundo, isso é uma coisa completamente natural e é uma coisa da qual a gente deve tirar vantagem. Então, hoje, se você estiver trabalhando com uma semente de bancos de semente, que foram bem trabalhadas, genéticas bem trabalhadas, você deve tirar mais de 10% de resina dessas flores, certo? Menos que isso é difícil. A menos que você trabalhe com sementes de rua, sementes vira-latas. Aí é possível que você acabe, não por incapacidade, não por falha da condição de cultivo, né, da falta de alimentação, falta de luz, enfim, etc., mas também pela própria genética. Essa genética vai ter uma limitação, ela não vai crescer além daquilo que ela traz no código genético dela. Isso quer dizer que ela é ruim? Não, gente, não quer dizer que ela é ruim. De maneira nenhuma. Inclusive, tem muito vira-lata aí que é mais bravo e mais valente e mais útil do que muito cachorro de pedigree. Mas a gente vai ter uma limitação definida com aquela raça, com aquela falta de raça, né, digamos assim. Outra delimitação definida com aquela falta de raça é que, quando você compra aquele cachorro para proteção, né, por exemplo, saiu a minha tela aí, né? Tudo bem, eu não estava já usando ela. Quando você cria um cachorro, você compra um cachorro para defesa, por exemplo, você quer um cachorro grande, robusto, forte, né? Aí, de repente, aí você vai atrás desse tipo de cachorro, né? Então, de repente, sai um cachorrinho lá, minúsculo, pequenininho lá, que aí te enganaram, não era essa raça que você queria, né? Aí mas você precisa de um cachorro, então, para bravo, para defesa. Aí
você vai lá e busca lá no vira-lata, lá no, sei lá, sai uma cria vira-lata. Aí pode ser que ele saia um cachorro grande, robusto, bom para proteger a casa, mas pode ser que ele saia um cachorro fraco, pequeno, que, enfim, não tem coragem. Então, pode ser que você acabe com algo que não vai te favorecer. Exatamente a mesma coisa acontece com a cannabis medicinal. Quer dizer, você busca uma planta que, por exemplo, tem características de ajudar o sono, né? A sonolência, né? Você está buscando. E aí você vai lá numa vira-lata. Aí pode ser que você consiga isso que você está buscando, pode ser que você consiga isso que você está buscando. Mas a probabilidade é maior de que você ir direto ao ponto, né? Comprando uma raça que traz já aquelas características que você está buscando. Então, essa é a relevância, né, de comprar e trabalhar com sementes de pedigree, né? Além do que, às vezes, as sementes vira-latas, né, por assim dizer, elas não vão trazer um alto índice de rendimento de resina. E aí você acaba com aquela coisa. Talvez ela seja muito boa para você, e isso é muito bom, mas o seu cultivo, né, em vez de você produzir 3 plantas para o seu consumo, talvez você tenha que produzir 6, porque a quantidade de resina que elas produzem é pouca. Então, ter isso em mente. Mas não é que elas são ruins, tá, gente? De maneira nenhuma, né? Qualquer planta de cannabis é útil quando a gente sabe usar ela. Então, eu tinha um pouco mais de coisa para dizer aqui sobre isso, mas eu vou chegar direto a um ponto aqui importante para vocês, que são os bancos de sementes. Isso que é uma das coisas que eu queria falar. Vamos lá, eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela? Agora não, Nico. Então vamos lá de novo. Ok. Ô, Estão vendo Nico, agora? aí depois, uma pergunta que surgiu aqui foi para a gente pensar um pouquinho como é que faz para dimensionar o cultivo, né? Então, a pessoa já sabe mais ou menos qual que é a dosagem dela, como que ela faz para dimensionar quantas plantas ela precisa cultivar, né, num determinado período, enfim, ter essa noção aí. Se você puder falar um pouquinho sobre isso para a gente Posso depois. sim. Pessoal, eu estou vendo que o chat está movido aqui, mas eu Mas fiquei tá sem... tranquilo, eu tô recolhendo aqui as dúvidas, as Boa, perguntas, tô dando suporte aqui também. Vamos nessa. boa, valeu. Então, bom, vamos lá. Eu tinha essas diapositivas, eu falo disso no curso, né? Bastante especificamente. Eu achei que elas estavam aqui, mas não estão, os slides. Mas, enfim, eu vou comentar isso, assim, da seguinte forma. A gente tem diferentes espaços, né? Possibilidades de cultivo diferentes. A gente pode cultivar num pátio, num jardim, a gente pode cultivar dentro de um armário ou dentro de um quarto. Enfim, a gente pode ter um espaço outdoor, a gente pode ter um espaço muito pequeno da produção dessas plantas. É claro que a genética e a semente vai ter um peso forte aí, né? Se você quer gerar uma planta de 6 metros de altura, você precisa correr atrás de uma genética que tem essa capacidade de gerar essa altura. A mesma coisa o contrário, se você tem um espaço muito pequeno, que você precisa ter uma planta contida ali dentro, você não vai ir atrás de uma planta que vira uma planta monstro, porque ela vai sair do controle, ela vai querer crescer sempre, você vai precisar de uma coisa compacta, robusta, pequena, que gere o maior rendimento possível dentro daquele espaço. Então, essa questão também vai ser importante, a genética, você buscar a genética correta. Então, esse cálculo você vai fazer baseado um pouco na genética, mas mais que nada no seu estilo de cultivo. Que tipo de cultivo você vai ter? Você vai ter um cultivo direto na terra? Você vai ter um cultivo em vaso? Se for em vaso, que tamanho de vaso que você quer usar? O tamanho de vaso vai incidir no tamanho da planta. E o tamanho da planta vai incidir no tamanho da produção. E o tamanho da produção depende, né, do seu consumo. Se você consumir muito, se você consumir pouco, isso é muito variável entre os consumidores de cannabis, né? Principalmente os consumidores medicinais. Tem gente que com uma microdose está super bem, nivela ali uma epilepsia grave. Tem gente que a mesma epilepsia ela vai precisar tomar 600 miligramas de óleo, 300 miligramas de óleo, que é uma quantidade por dia, que é uma quantidade absurda, cara. Para você gerar isso, você precisa de 3 gramas de flor altamente qualificada. Então, por dia você está consumindo isso. Então, isso é que vai determinar o tamanho do seu cultivo, na verdade, o índice o ritmo do seu consumo. Mas, por um autoconsumo individual, normalmente,
né, levando em consideração que as pessoas estão tomando, em média, uma dose de 30 miligramas por dia, sendo uma dose de 50 miligramas uma dose alta, mas levando isso em consideração, você, com um cultivo de 4 plantas de tamanho médio, quer dizer, que num vaso de 10 litros, que gerem cada planta, por planta, 25 gramas, você consegue ter um ciclo, não é um ciclo contínuo, mas um ciclo de maneira que você colhe, você já começa outro cultivo, e você consegue ser autossuficiente. Então, você pode ter por 4 plantas de 10, com um vaso de 10 litros, que gerem 25 gramas, elas não ocupam mais de 1 metro quadrado por planta, menos que isso, inclusive. Então, você vai precisar de um espaço aí de 4 metros quadrados, não, perdão, 2 metros quadrados para ter esse cultivo, né? Não precisa de mais que isso. Mas se você já tem um consumo mais profundo, mais heavy, ou você tem uma família que alimentar, então pode ser que você precise de mais. Lembrando que a produtividade ela pode aumentar dentro de espaços pequenos se você trabalha com uma genética que gera alta resina e você encontra os parâmetros que essa genética necessita para ter o seu máximo desenvolvimento. E aí é uma coisa que vai variando também entre genéticas, é que algumas genéticas vão precisar de mais alimento, elas vão requerer mais alimento, outras genéticas vão requerer menos. Algumas genéticas vão precisar de mais espaço, de mais luz, e outras vão precisar de menos. Então, essa variabilidade é um dos sweet spots da arte do cultivo da cannabis, é essa variabilidade. Você não tem uma fórmula certa. Você pode ter uma fórmula certa para determinado tipo de genética em determinado estilo de cultivo. Aí você pode ter uma fórmula. E normalmente você chega a essa fórmula, os cultivadores chegam a essas fórmulas depois de ter uma experiência. Então, normalmente uma experiência como? Não uma experiência geral, né? Uma experiência com aquela genética naquelas condições de cultivo. Então, nenhum cultivador, por mais que ele tenha uma grande experiência, ele vai chegar num cultivo partir do zero já no melhor rendimento possível. Primeiro ele vai entender a planta, crescer ela, ver o que ela exige, ver se foi demais a comida, se foi de menos, se o espaço foi demais, se foi de menos, o que ela gostou de que cortasse ela ou não. Elas reagem de maneira diferente. Aí você vai entendendo. Nossa, eu tirei um apical aqui, dessa aqui, e a vizinha ali, que não teve apical, desenvolveu muito mais forte, mais robusta, e aquela ali ficou estagnada. Então, você já entendeu que aquela genética ali, ela não gostou do corte apical. Tem genética que é assim. Então, você vai entendendo a alimentação e tudo isso, e aí, à medida que você vai reproduzindo essa genética, e aí o conselho é reproduzir através de estaca, né, de clone, para manter a mesma genética também, você já vai sabendo, então, como lidar com aquela semente. Normalmente, os cultivadores fazem isso trabalhando um pool genético grande, né? São várias genéticas, várias plantas da mesma genética, e aí você vai selecionando aquelas mais interessantes para manter elas no futuro, já seja por uma reprodução assexuada ou por uma reprodução sexuada. Então, bom, eu espero que eu tenha respondido a pergunta, me estendi um pouco mais e falei um pouco mais além, né? Mas se você continuar na dúvida aí, é só mandar no chat aí que a gente continua a conversa. Eu acho que respondeu bem, Nico. Ele falou que a dose dele é 20 miligramas, né, por dia. E você deu uma noção aí de uma dosagem de 30 miligramas por dia, né? Então, eu acho que atende bem. E muito importante esse ponto aí de, assim, é a observação, né? O próprio ajuste de dosagem, assim. Então, se de repente, com o passar do tratamento, ele vai vendo que, precisa aumentar. Então, isso também faz diferença, né? Então, primeiro você precisaria... é, saber a dose terapêutica, já estabilizar uma dosagem para poder dimensionar o cultivo. Mas se de repente você ainda está nessa busca de encontrar a dose terapêutica, né? Você tem que saber que o cultivo ele vai se alterar. Então você vai ter que ter um planejamento, no caso assim, voltando para o tema do curso, né, que é um pedido de habeas corpus. É interessante também pensar em dimensionar para cima, porque você pode ter perda, você pode ter, né, questões aí, você tem que incluir isso nas justificativas lá para poder ter uma folga para poder
contar com esse tipo de coisa, né? Numa dessa, pô, dá um vacilo lá, perde 2 plantas, e aí? Aí como é que fica, né? Então, assim, se você tiver um estoque de extrato, né? Você produz um pouquinho mais, também não pode ser muito mais, senão o juizão vai olhar e vai falar, não, cara, tá doido. Você vai para sozinho, você vai querer plantar, né? Então, tem que ter essa possibilidade aí de ter uma folga, mas também não exagerar, né? Valeu, Regis, é exatamente isso aí. Eu recomendo muito que se tome o curso de dosificação que eu imparto, que eu dou. Esse curso nos países de língua hispana através da Associação Civil Canativa do México. E aqui no Brasil ele está disponível na plataforma da SBEC, né, da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Né? Eu dou esse curso lá de dosificação e eu recomendo muito ele para todas as pessoas que estejam aqui. É uma coisa, um conhecimento muito importante mesmo, é muito básico, mas muito importante para a gente se empoderar desse fato especificamente, né? Do que a gente, do quanto rende, o quanto produz, o quanto a gente precisa. Eu falo especificamente sobre isso. São 3 dias de curso. Eu tento ser sucinto, né? O máximo que eu posso, na verdade, é valorizar o tempo, né? Não é aquele maior abundância de informação, não, é o maior sucinto. Mas quando eu digo que são 3 dias, é porque eu não consegui, o máximo da síntese que eu consegui foi isso. E então tem bastante conhecimento importante aí, interessante e relevante para a gente estudar. E essa questão da extração, especificamente, é onde toca muito essa parte da dosificação. Né? A gente poder produzir um extrato dosificado no final, entendendo o que a gente está tomando. Né? Às vezes você põe ali, mistura no azeite de oliva e toma, mas você não está sabendo o que está rolando. E é muito importante você estar entendendo isso para você entender o seu próprio corpo, né? Entender o que você está precisando para melhorar. Então, eu recomendo muito essa aí, mas o curso nosso também, ele passa muito sucintamente, muito precisamente na questão da extração e de como produzir um produto final dosificado já numa fórmula, né? Eu não fico falando muito da lógica por trás daquilo, não, eu já faço a fórmula e vamos embora. Então, eu recomendo muito o curso também, essa parte do curso, que vocês deem uma olhada nesse ponto específico também, que eu falo de estimação, né? De estimar quanto você vai precisar. Mas isso que o Regis falou aí é acertado, né? Na dúvida, sempre chute para cima, para você poder ter uma sobra e não uma falta, né? Levando em consideração que até os melhores cultivadores perdem plantas por fatores afora da sua capacidade de trabalho. Então, é sempre bom dar uma chutada por acima. Eu vou só passar aqui rapidinho agora na última parte que eu queria comentar com vocês, e aí a gente abre para trocar uma ideia, mas vai ser bem breve mesmo, que a gente já está também no limite. Um segundinho aqui, que eu tenho 2 apresentações abertas. Vamos lá, espero que seja essa aqui. Ok. Que é o seguinte, o que eu queria dizer para vocês é que a gente tem muitas genéticas hoje em dia, né? A gente tem aquelas conhecidas como predominantes índicas, predominantes ativas e as híbridas. Na verdade, são todas híbridas, tá, gente? As sementes que a gente consegue hoje em dia através de empresas que vendem sementes são todas híbridas. Essa história de que é pura sativa, pura índica é só para boi dormir mesmo. Híbridas, tá? Então, a gente tem um determinado noção de onde vêm certas genéticas, por causa, às vezes, do nome delas ou por causa da fama delas, da origem. Mas, hoje em dia, é cada vez mais complexo a gente tratar de entender, sobretudo, as características de composição dos compostos, dos princípios ativos dessas plantas através do conhecimento da sua predominância botânica, se ela é mais sativa ou mais índica, né? Isso guarda uma relação muito pequena, se não quase nenhuma, com os efeitos finais. Então, é interessante, mas isso não quer dizer que saber o que genética é e os parentais dela, de onde ela vem, seja irrelevante. Não é.
Inclusive, na verdade, é mais relevante você buscar quais são os parentais, né? Quem é o pai e a mãe dessa semente? Quem que é o avô e o avó dessa genética aqui? De onde que esses avós e avós vieram? De uma terra seca, úmida, quente, fria, e aí isso vai te dar informações sobre o cultivo da planta. Sobretudo sobre o cultivo da planta, não exatamente sobre os compostos que ela vai gerar. Mas tem uma coisa muito importante que a genética determina, que é o quimiotipo da planta. Quimiotipo se refere à proporção entre os canabinoides. Os quimiotipos mais comuns que a gente conhece, eles remetem à proporção entre THC e CBD. Então, a gente tem hoje em dia 3 quimiotipos mais relevantes, que são o quimiotipo 1, o quimiotipo 2 e o quimiotipo 3, respectivamente, com maior conteúdo de THC, com um conteúdo equilibrado de THC e CBD e com um conteúdo maior de CBD. Então, quando a gente vai comprar uma semente de cannabis hoje em dia no mercado, essa é uma das principais coisas que a gente tem que olhar. De que quimiotipo que ela faz parte. Ela está ali entre 1:2, 1:1, 1:3, que ainda é equilibrado, ou ela já está em 10:1, 20:1, que é, então, uma predominância segura. Normalmente, o primeiro número dessa proporção, do rátio, ele se refere ao THC. Então, se é 10:1, às vezes, então, se remete mais frequentemente a que seja 10 partes de THC para uma parte de CBD. E essa vai ser a maneira da gente se guiar principal na hora de escolher uma genética. Porque, então, a gente está vendo, a gente está olhando para os efeitos, né, medicinais. E aí a gente está olhando aqui, bom, o que é que eu estou querendo dentro dessa medicina. Lembrando que a gente tem um efeito comitivo, efeito entourage, e o mais interessante, então, é lidar com a planta em toda a sua complexidade, com todos os canabinoides que ela pode gerar, e não com compostos isolados, sejam eles isolados completamente ou sejam eles recombinados de isolados que foram feitos a partir da planta. Em vez de trabalhar todo esse caminho até chegar de volta no mesmo lugar, que não é tão bom como a planta original, a dica aqui, a importância aqui é você começar do zero com uma genética que já tem aquilo que você quer. Muita gente, principalmente no começo desse movimento, 5, 10 anos atrás, eu ficava correndo atrás de mim, mas como que eu extraio o CBD dessa planta aqui? Eu não quero THC, eu só quero CBD. Bicho, é complexo. Você pode, mas é complexo, é trabalhoso, é oneroso, é tempo, e não tem sentido, porque você vai perder uma sinergia natural que aquela planta criou. Então, se você quer uma planta que tem mais CBD, vai atrás de uma genética que tenha mais CBD. Então, você lembre-se de que quando você compra um cachorro lá e você compra um cachorro, sei lá, Doberman preto, às vezes ele pode vir branco, albino. Às vezes ele pode vir marrom também. Às vezes ele pode nem vir um Doberman, vir com as características lá diferentes. Mesmo se o dono não estiver te sacaneando, o cara que criou os cachorros lá, ele não estiver te sacaneando, ele estiver falando sério. Pode ser isso, porque existe variabilidade genética. Então, não é uma certeza absoluta chegar com uma semente de quimiotipo 1 e sair com o resultado de quimiotipo 1. Pode ser que não aconteça. E as genéticas de CBD, de quimiotipo 3, com maior conteúdo de CBD, são genéticas com menor estabilidade genética, porque elas são genéticas mais novas. As que têm muito THC, elas foram selecionadas por mais de 10 mil anos. A humanidade sempre correu atrás do THC, na hora da planta de cannabis, na planta de maconha, não daquela outra lá, daquele cânhamo lá, aquilo lá é outra história. Mas quando a gente estava correndo atrás da planta de maconha, antes de entender o que era THC e CBD, a gente estava selecionando aquele que produzia os efeitos que a gente queria, que eram os efeitos do THC. Então, eles existem por muitos milhares de anos já, essas genéticas. Quer dizer, elas têm uma maior estabilidade. Já as genéticas mais novas, sejam elas de THC ou de CBD, as de CBD normalmente são mais novas, de 10 anos para cá ou menos, elas têm uma menor estabilidade genética. Então, elas vão ter uma maior variabilidade genética. E por isso é importante a gente poder analisar o produto no final, convidando vocês, já aproveitando também, a dizer de primeira mão que a gente, na Soul Cannabis, tem um laboratório de análise genética de baixo custo, que a gente vai botar à disposição agora, né, Regis? Daqui a pouco, aí para quem precisar fazer esse serviço de análise. É de baixo custo, é confiável e é feito através da gente com todos os parâmetros
de transparência que vocês precisarem saber. Então, isso vai dar uma certeza no final do cultivo muito maior para o que vocês estão fazendo. Tá certo, galera? Então, bom, a genética, vamos lá, para terminar. A genética vai influenciar, né, a semente no ambiente de cultivo, né? Que tipo de ambiente de cultivo você vai ter, dependendo do tamanho da planta, né, etc. Na técnica de cultivo, quer dizer, tem plantas que aceitam muito bem cortes, aceitam muito bem amarres, tem outras plantas que não aceitam muito bem essas coisas e se estressam e começam a produzir menos se você faz isso. Ela vai influenciar na produtividade, na qualidade, né, como a gente já acabou de dizer também no começo, e ela vai influenciar no uso final, quer dizer, que tipo de uso você vai dar, né? Que compostos você está buscando, né? Mais CBD, mais CBG, mais THC. Então, tudo isso é uma coisa que vai influenciar a escolha da genética da semente e que a semente vai também influenciar mutuamente, tá certo? Quando a gente pegar um site, a gente for lá num site de uma empresa, um banco de sementes, chamado popularmente, que nada mais é do que uma empresa que vende sementes, a gente vai ver muitas dessas características de pacote, assim, né? A gente vai olhar ali na direita, ali, ó, a gente vê a genética, né? Critical alto, nesse caso, né? Nesse exemplo aí. Então, a gente tem o nome da genética, critical é o nome dessa linha genética. E a gente tem o qualificante ali, alto, quer dizer, que ela é automática. Todas as sementes automáticas são feminizadas, tá, gente? Muitos raros casos as que não são. A maior parte absoluta presente no mercado, se ela é alta, ela é feminizada. Se ela não tivesse ali alto, mas tivesse fem, quer dizer que ela é feminizada. Se ela não for feminizada, necessariamente ela vai vir com um nomezinho dizendo reg, de regular. Então, se ela vem com esse nome, vocês sabem que vocês estão lidando com a semente que pode sair macho, tá ok? Normalmente já vem a foto lá, né, da genética, então é interessante você ver a foto, apesar de que muitas vezes essa foto ela é tirada, né, do melhor cultivo possível, do melhor ângulo possível, né, sempre vai ser o melhor possível e você talvez não saia com aquele negócio tão parecido como ele está ali. Mas é uma referência. Então ela tem, normalmente, essa aí, por exemplo, traz a satividade, 40% de satividade. Às vezes ela vai trazer, assim, predominância, aí vai dizer 40%, essa aí diz 40% de sativa, aí ela vai dizer 60% de índica, o que não quer dizer absolutamente nada. Isso quer dizer que ela é híbrida, é isso que ela quer dizer. Então ela vai sair com características índicas e características sativas misturadas. Ela tem ali, aí esse é o fator muito importante ali embaixo, THC, 19%. Normalmente, tradicionalmente, os bancos de semente de cannabis, eles trazem basicamente o índice de THC, porque até ontem era o que o povo queria saber. Hoje é que interessou, não, peraí, tem o CBD, tem o CBG, vamos ver quanto que tem também. Então, hoje é interessante, né, você pedir do seu banco de sementes quanto que tem de CBD, né? Como é que é? Pelo menos do CBD também. Então, um banco de semente mais comprometido, ele vai dar uma relação de THC e CBD. Lembrando que essa relação não é necessariamente que vai sair. Pode ser que saia diferente, mas é um indicador também, assim como a foto. Aí ela tem produção interior e exterior. Normalmente, a produção interior ela vai por metro quadrado, não necessariamente por planta, e a produção exterior por planta. Então, é diferente o cálculo que a gente vai fazer aí. Então, depende se é interior ou exterior. Mas a gente vê aí, olha, produção exterior, 60 a 350 gramas por planta. Gente, é claro, né, que isso aí é um insuflar do ego dessa semente, dessa genética, para que a gente brilhe os nossos olhos e compre elas, né? E aí a gente se frustre porque, porra, a gente não conseguiu nem os 60 gramas mínimos que ela dizia ali. Porra, é uma sacanagem, na verdade, uma semente automática gerar no mínimo 60 gramas. Isso é querer demais, realmente. Isso chama propaganda enganosa. Então, muito provavelmente, inclusive, se a gente terminar com 25 gramas numa planta automática, a gente já está legal, tá? Não está mal, não está ruim, está bom. É claro que a gente pode conseguir mais. Porra, 350 gramas é muito. 350 gramas é muito para uma semente automática, tá? Eu nunca consegui chegar num resultado parecido. Eu sei que deve ter gente aí que sim. Pessoalmente, a minha experiência pessoal tá difícil. E aí ela vai trazer o ciclo. E aí o ciclo é interessante, principalmente nas automáticas, né? Nas feminizadas, esse ciclo já não vai ter tanta relevância. Mas, nas automáticas, aquele tempo ali, ó, 45 a 50 dias, provavelmente é o tempo, então, que você tem que estar preparado já para a sua colheita, porque naquele tempo ali ela vai estar querendo já ser colhida.
E aí vem um pouco de efeito e sabor, que também muitas vezes são efeitos, são características que são um pouco anedóticas, certo? Mas também é uma referência, tá? Tudo é uma referência, gente. Toda informação que a gente puder obter é boa, tá? Mas sempre olhar para ela com olhos críticos, né? A gente não vai acreditando, né? Porque a gente cai no golpe, que nem eu caí agora um pouco tempo atrás. Então, sempre ter o olhar crítico, galera. Perguntem, façam sempre as perguntas, não tenham medo de ser incômodos, né? Se a pessoa tivesse incômodo, se o provedor tivesse incomodando, provavelmente que ele sabe menos que você, é melhor você mudar de provedor, certo? Então, é muito importante fazer perguntas e saber que tipo de perguntas que você tem que fazer e fazê-las, né? Realmente praticar a fala aí. Bom, um pouco de bancos, né, de sementes, eu recomendo, o pessoal tem muito pouca experiência com o quimiotipo 3, que é prevalente em CBD, então eu botei aí algumas das que eu já cultivei e que eu achei que são interessantes por diferentes razões, né? A Painkiller da Royal Queen Seeds é interessante, é boa. A Critical Mass CBD da Dinafen é muito boa também. O de Kush CBD também bastante interessante da Medical Seeds. São sementes que eu cultivei e que eu achei bons resultados. Na direita, lá na coluna da direita, eu tenho alguns bancos de sementes que eu já usei e que eu recomendo. Hoje em dia são muitos bancos de sementes diferentes, é uma variedade muito grande, tem muitos bancos pequenos bons, tem muitos grandes bancos, alguns bancos grandes bons, né? Quanto maior eles ficam, mais difícil eles ter grande qualidade. Muitos deles trabalham com bulk seeds, que chama popularmente em inglês, que sementes de massa de qualquer variedade que eles vão batizando ali na hora. É muito comum isso no mercado de banco de cannabis, então a gente realmente tem que ser esperto, tem que ser crítico com relação a isso. Mas, bom, aqui vem algumas sugestões, tá? Também vai variar muito o que você está querendo. Você está querendo, por exemplo, uma semente mais sativa, realmente sativa, verdadeiramente sativa, selecionada, bem hibridizada, há muitos anos, vá com o Cannabiogem, o primeiro banco de semente da história, na Espanha. O breeder, o geneticista está vivo ainda, e é o cara que controla, é o cara que tem controlites, ele quer controlar tudo. Então, por isso é muito confiável, tá? Cannabiogem. Aí tem o Sense Seeds, por exemplo, que é um grande mercado gigante, é uma marca gigante de semente. Então, tem semente para jogar para cima e para baixo. E aí você vai ter coisas boas e coisas não tão boas assim, né? Mas é um banco que já está estabelecido, assim como o Dutch Passion também, eu esqueci de botar o nome, mas Dutch Passion também é um desses bancos que são, assim, tradicionais, líssimos, né? Holandês. Dinafen, DNA, Sweet Seeds, Medical Seeds, todos esses bancos são bancos também grandes, conhecidos, né? BSF ultimamente, né? Royal Queen Seeds são bancos mais novos, mas que também estão adquirindo já uma respeitabilidade no mercado. Aí, por exemplo, você quer uma genética que seja mais medicinal, de CBD mesmo, e de alta confiabilidade na geração de CBD, aí eu recomendo, por exemplo, o Medical Marijuana Genetics, lá da Espanha também, do País Basco, o geneticista deles, conheço ele, é muito bom, um cara muito dedicado também. Então, depende para o que você quer, o banco que você vai buscar também. Busque fazer uma pesquisa sobre esse banco para ter noção do que você está lidando, certo? Então, de repente a gente olha assim e fala, nossa, muita coisa, né? Muita variável e tal, mas, na verdade, quanto mais você se expõe a esse tema, mais você pesquisa, mais aquelas palavras chatas vão ficando comuns, e mais você vai entendendo, e mais você vai vendo que é relativamente simples, que é uma questão relativamente simples, e que você pode evitar dores de cabeça se você botar uma energia na hora de selecionar a genética. Então, isso eu queria dizer para vocês, assim, é a coisa mais importante que tem no cultivo da cannabis, né? A genética, tá? O resto vem depois. Então, busquem pôr uma atenção especial para essa questão. E, bom, eu agradeço aí, agora a gente conversar um pouquinho, né? Eu agradeço aí a estar à disposição, o canal, né? A disponibilidade de vocês, né? A atenção de vocês, o canal aí que foi disposto aí através da Soul Cannabis, Associação de Pacientes, muito preocupada
com a atenção, com o cuidado individual, né, o acompanhamento, então diferenciado aí nesse sentido. Agradecer o Regis aí, valeu Regis, e o Karel, que é o professor do curso também, da parte jurídica, muito bom a aportação dele também. E é isso aí, galera. Vocês têm alguma pergunta? Agora eu vou olhar aqui o chat, se vocês quiserem falar também, a gente pode abrir o microfone, né, Regis? Assim, Pode, breve, claro. né? A gente não se estender muito, a Uhum, gente já está bem além do tempo, né? claro. É isso aí. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Fiquem à vontade, aproveitem aí agora, o momento. A gente, reforçando aí algo que eu falei no começo, né? A gente tem a nossa promoção aí desse curso, então se alguém quiser adquirir, é um curso que está na promoção por R$ 97 nesse momento, então até amanhã, né? Então vamos aproveitar aí, que é um conhecimento bem compilado, isso que o Nico passou aí em vários pontos que ele passou meio superficial no curso, ele aprofunda bastante em toda a parte de Carel, também fala da documentação, como é que funciona o HC, o que precisa, o porquê de cada coisa, super completo. Então, para quem já viu, sabe, e para quem não viu ainda, vale a pena, aproveita. Legal, Regis, valeu. Bom, a informação sobre curso é isso aí, né? Esse é o curso que a gente está promovendo aqui. Eu acho que é o curso que a gente formatou para que fosse mais rápido, direto ao ponto, na parte de você ser capaz de produzir o seu próprio remédio. Esse é o nosso objetivo nesse curso, né? E aí tem cursos mais avançados também. A gente ainda não tem disponíveis na Soul Cannabis, mas esse curso, por exemplo, de dosificação, é um curso que eu recomendo pessoalmente, porque ele é muito importante, né? Um ponto que toca no desconhecimento geral, né? Pouca gente está entendendo o que está falando quando fala de porcentagens, quando fala de miligramas, e inclusive os médicos, né? Poucos deles entendem. Então, é muito importante a gente, como consumidor, dominar esse assunto para poder se ajudar nós mesmos, né? Então, eu estou vendo aqui a pergunta do Adriano. Pode Legal, falar, você pode quer... fazer. Eu vou responder ela rapidinho aqui, Regis. Isso, vai lá. É legal essa pergunta, cara, porque eu ia falar disso e esqueci. Pode, claro que você pode cultivar diferentes genéticas, diferentes espécies no mesmo grow, mas quanto mais genéticas você tiver, mais difícil vai ser, mais bagunça você vai ter. Porque uma genética lá, lembra que eu falei? De repente ela gostou do corte. Aí você vai querer aplicar todas, porque você quer deixar igual, né? Sua superfície, seu trabalho. Mas aí a outra não gosta do corte. Então você vai desfavorecer ela. Mas se você não cortar ela, ela vai crescer grande demais. Vai ficar uma grande, outra pequena. Aí uma vai ficar perto da luz, outra longe. Aí você vai começar e uma vai beber muita água e outra pouca. Aí você, em vez de botar o mesmo litro em todas, você vai ter que botar um pouco mais naquela e um pouco menos naquela. E isso vai fazer com que você se desgaste mais mentalmente e gaste mais tempo no seu cultivo. Então, é preferível que você teste, ou seja, o consumo medicinal da cannabis, consciente da cannabis, né, nem só medicinal, o consumo consciente da cannabis, ele precisa de uma experimentação pessoal, você precisa estar experimentando, não tem jeito. Não tem jeito, não tem fórmula mágica. Você precisa ir lá, provar e ver se aquilo lá fez bem ou não fez. Quer dizer, fez mais ou menos bem, né? Então, é muito legal você ter diferentes genéticas, né? Você ter diferentes plantas, porque você pode fazer isso, né? Você, pô, eu provei uma aqui, agora outra ali, aquela outra é melhor que aquela uma. Mas se você está cultivando só 4 plantas, cara, eu recomendo que você cultive a mesma genética. Ou no máximo ter 2 genéticas, 2 ali, 2 de uma e 2 de outra. Eu acho que você ter 4 plantas e uma de cada genética, você vai começar a bagunçar. Então, quanto mais padronizado for o seu cultivo, mais facilidade de vida você vai ter. Então, eu recomendo o quê? Cultiva uma, entenda aquela genética, veja se ela faz bem, quanto bem ela faz, guarde aquela genética através de reprodução não assexuada e prove com outra. Né? Depois de um cultivo, 2 cultivos, 3 cultivos daquela mesma genética, você vai, ok, beleza, aqui já entendi, vou guardar ela aqui, vamos com outra também. Aí traz uma nova genética. É dessa maneira, é assim que eu faço. Ok? Você queria dizer uma coisa aí, Regis? A Vivian quer falar alguma coisa? Pode falar, Vivian. Ok. Oi, Lucas.
Tá dando para ouvir bem? Assim, Tá dando para ouvir. Desculpa aqui a câmera, que eu estou sem câmera. Para eu estimar uma dosificação, eu preciso partir da análise da espécie, correto isso? Sim, você pode estimar uma dosificação, mas você só pode ter certeza dela se você tem uma análise cromatográfica. Aí você tem precisão, né? Você pode estimar uma dose, mas você nunca vai ter certeza dela até que você faça uma análise cromatográfica. Exatamente. E é isso que vocês vão oferecer agora. Você estava falando da análise também, que vocês vão ter esse serviço. Exatamente. A gente já está com os equipamentos prontos para fazer essas análises. A gente só precisa agora trabalhar na parte de atendimento, de como que vão ser os pedidos, como é que a gente vai processar e fazer e tal, mas o equipamento já está pronto. Então, eu acho que daqui a pouco tempo, eu espero que a gente já esteja oferecendo esse serviço. E vocês serão os primeiros a saber, né, Regis? A gente pode pegar o contato deles aí para falar para eles primeiro, quando a gente estiver. Uhum, com E aí a certeza. gente já... Se vocês puderem pôr aí, né? Acho que tem listas aí de e-mails, né? Que a gente pode colocar vocês num grupo. Aí assim que a gente conseguir prestar esse serviço, a gente já fala primeiro para vocês, né? É um serviço que a gente é muito necessário, né? Muito demandado no mercado, tem muito pouca oferta, e eu imagino que vai ser difícil manter se manter em dia com a demanda. Então, a gente dá privilégio para vocês aí, nesse caso, vocês, né, já estão próximos da gente aqui, a gente já conhece vocês, então a gente pode fazer isso aí. Beleza, Legal. pessoal? Mais alguma dúvida aí? A Cristal Sofia falou sobre curso certificado, né? Isso eu gostaria de ter falado ontem, acabei esquecendo, mas sobre o certificado. A gente, com esse curso do Nico, né, a gente oferece um certificado da parte de cultivo, e isso é um documento muito importante para você anexar no seu processo, né? Por quê? Porque no processo jurídico você precisa provar que você tem uma necessidade clínica, né? Provar que você tem uma indicação de um profissional habilitado para prescrever a cannabis, enfim, que você está tendo melhora com aquilo e que você também é apto, que você já tentou com o governo, que você não tem condições de arcar com tratamento, que os remédios importados são caros, tem uma série de coisas lá, né, que foi abordado ontem, que é abordado no curso, mas enfim, entre todos esses documentos, uma das coisas que você precisa provar é que você tem capacidade técnica para fazer o teu cultivo, né? Então, assim, é importante você anexar algum documento que mostre que você consegue produzir, né? Então, isso pode ser vídeos, né, da sua produção, algo assim, mas um certificado de um curso que você fez, que você se especializou, isso é importante também. Então, esse documento, né, esse certificado que a gente oferece no curso, ele pode ser usado, inclusive, para o seu processo jurídico, né? Beleza. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma dúvida, mas tem também ali a pergunta se essa aula vai ficar salva. Você vai botar no YouTube, né? Porque eu entrei lá agora, vi que estava na parte mesmo da apresentação do Pedro, estava sem áudio, estava um chiado, estava... Agora o que a gente vai fazer? Eu coloquei para gravar aqui na sala mesmo, né? Então eu vou pegar essa gravação e vou subir no YouTube, vou disponibilizar para quem fez o curso, vai estar na plataforma lá, no mesmo lugar onde tem todas as aulas, né? Organizadinho ali, tanto a aula do Nico hoje, quanto a aula do Tarel de ontem. E, e vamos subir para o YouTube também. Essa aula é uma aula que a ideia é divulgar. Outra coisa que eu gostaria de falar, Nico, é que assim, esse curso, né, da forma como a gente está disponibilizando ele, ele foi dado de forma telepresencial no ano passado e com algumas decisões favoráveis que tivemos aí esse ano, né, do judiciário, a gente entendeu que era importante a gente aproveitar o momento, né? Então é como se fosse assim, a gente está num
numa batalha aí, né, pela legalização, regulamentação aí da cannabis, da forma como a gente acredita. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem, mais capacidade de pressão a gente tem, né? Então, a gente queria realmente popularizar. E aí a gente falou, poxa, vamos pegar um material que a gente já tem, que está aqui meio parado, né, gravado, vamos fracionar ele, editar ele e dar mastigado para as pessoas, porque é um conteúdo rico, é um conteúdo que as pessoas podem tirar muito benefício disso, né? O Nico comentou aí que, pô, falar em dosificação, miligrama, tem muito, nem profissional às vezes sabe, entendeu? Profissionais, a gente tem experiência aqui na associação, às vezes a gente recebe receita que a gente olha e fala, não entendo o que está escrito aqui. Não é porque é por cada letra, é porque não está escrito da forma correta, né? Então, e muitas vezes, quem ajuda esses profissionais é o próprio paciente. Ele vai lá e conversa aqui, conversa ali, quando vê, aprende um pouquinho mais, vai lá e ensina. Eu aprendi assim, né? Com mães que sabiam, com amigos que sabiam, na experiência prática, né? Então, assim, depois a gente vai fazendo curso, e aí, beleza, encurta o caminho, né? Muito melhor que encurta o caminho. Então, esse curso ele foi idealizado para isso, né? Inicialmente, a gente pegou ele, a gente ofereceu ele, telepresencial, e depois a gente decidiu divulgar mesmo, né? Popularizar, e aí colocamos num preço bem mais acessível e colocamos para as pessoas poderem ter esse acesso. Beleza? Beleza, pessoal. Eu só queria fazer uma perguntinha rápida, assim, na verdade um comentário, né? Não é meio bem uma pergunta, porque eu uso óleo, né? Mas quando o Daniel botou ali os medicamentos receitados dele, eu tomei um susto, né? Com a quantidade de nome, porque eu tomo um óleo só, né? E eu só sei que é a integral 1 para 1, concentração 6%. Aí vi ali clássico, laranja, tetra, usa lime, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu não estou muito por fora, né? Então, assim, na verdade, era entender se... Porque eu acho que tem algumas coisas ali que são ditas, né? Que são ditas de várias formas, né? Assim, quando você fala full spectrum, né? Você saber que ele não sei se é 1 para 1, enfim, mas tem algumas nomenclaturas que elas né, são a mesma coisa, ditas de formas diferentes. E aí, assim, existe essa literatura, é importante conhecer, porque eu fico nessa dúvida, né? Como tem um processo de aprendizado aí, não só de entender o cultivo, mas entender também o que está sendo receitado, né? E o que pode também ser sugerido como, né? Ajudar no próprio tratamento, né? Digo. Tá certíssimo. Eu acho que você tocou num ponto aí muito, muito chave mesmo, que é a nomenclatura. Cara, a nomenclatura é uma loucura de cannabis, porque por várias razões, né? A própria ilegalidade dela também empurrou a gente para esse vórtex de nomenclatura variável, e que as pessoas se apropriam dela dependendo do que elas estão querendo dizer. Então, às vezes elas usam a mesma palavra que quer dizer coisas, né, específicas para dizer outras coisas. E eu estou dizendo isso não é só assim o paciente que chega lá no médico que quer saber, não. Às vezes o próprio médico ele faz isso. Às vezes o próprio pessoa ali que está falando, que supostamente está entendendo, ela está confundindo mais do que ela está ajudando a entender. As palavras, os conceitos, eles existem para que a gente entenda melhor as coisas, não o contrário, né? E no caso da cannabis, desse universo, muitas vezes elas jogam esse papel contrário. Os conceitos, eles acabam dificultando a compreensão mais do que simplificando. Eu, assim, não é querendo fazer propaganda, cara, mas eu te recomendo muito você tomar esse curso nosso, porque eu falo muito sobre isso, sobre entender o que é que está por trás daqueles nomes. Por isso que eu estava falando ali, pô, tem 2 grandes grupos, porque o povo fala, não, índica sativa, a genética, não sei o que lá e tal. Olha, entenda que existem dois tipos de maconha, né? 2 tipos de cannabis, que são a mesma coisa, né? A maconha e cannabis é a mesma coisa, né? Então, existem 2 tipos. Um é fibra, um industrial, o outro é flor-resina. E aí, dentro do flor-resina, tem um monte de subdivisões, né? Então, por exemplo, o lance do óleo, de ser um óleo full spectrum, quer dizer que ele é um óleo que foi extraído de uma planta natural. Basicamente, é isso que ele quer dizer. Por quê?
Porque o óleo de uma planta extraído naturalmente da planta, sem redução, sem separação, sem destilação, sem fracionamento, ou o nome que você queira chamar para definir a divisão, né, a purificação dos compostos, né, um extrato bruto, em outros nomes, ele sempre vai ser full spectrum, porque ele inclui todos aqueles elementos que a planta produziu originalmente, sendo eles canabinoides, os diversos canabinoides que a planta pode produzir. Uma planta só pode produzir mais de 20 canabinoides diferentes. E os terpenoides, que são também moléculas muito importantes dentro da sinergia dos efeitos da cannabis. Então, contém todos aqueles terpenoides também. Além dos flavonoides, além de outras moléculas menos conhecidas, mas que também têm uma farmacologia ativa. É isso que quer dizer, basicamente, full spectrum, quer dizer, o espectro completo. Aí tem aquele que é broad spectrum, que é o espectro quase completo, porque ele deixou de existir com o THC, porque o THC foi... algumas pessoas importantes de alguns países disseram que aquele negócio não era bom e eliminaram ele do país. Só pode entrar o que não tiver aquilo. Aí inventaram aquele negócio de broad spectrum. E tem o isolado. Eu te recomendo também sobre essa discussão específica, a gente lançou um conteúdo tem pouco tempo, né, Regis? Ele está lá no Instagram da Soul Cannabis. E ele explica o que é cada tipo de óleo, né? Mas aí tem também muita mercadotecnia dentro do universo da cannabis. Mercadotecnia, esse é o nome? Não Acho que sei se não. não, né? Quer dizer, truques de mercado, né? O marketing, que ele coloca aquele nome lá, pô, o nome que eu vi lá do Daniel, lá, como é que era? É o Tetra Usa Line Oil Full Spectrum. Pô, é um nome só, cara. Você não precisa falar, meter toda essa firula aí. Isso daí é firula. Sabe? Não quer dizer nada demais. Ele quer dizer o quê? Que ele é um óleo que tem predominância de CBD. É isso que ele quer dizer. Sabe? Então, se você souber o que os nomes querem dizer, você consegue se ajudar mais, né? Você entender os conceitos por trás dos nomes, você consegue se ajudar mais, né? E esse mundo que a gente vive, cara, é um mundo que a gente tem que se garantir, porque se não for isso, é foda, não tem jeito. Então, é isso, né? Basicamente é isso, e quanto mais você buscar saber, melhor. Faça muitas perguntas, faça a mesma pergunta para diferentes pessoas, você vai obter diferentes respostas e você vai fazer a triagem do que faz sentido para você. Essa aqui é a minha recomendação aí, final, no caso. Não, já Beleza? estou feliz porque o curso eu já comprei, então eu só não consegui ver todo, mas eu já estou com ele já estou, inclusive o chamamento para essa live teve a ver com eu ter comprado o curso. Legal, bom demais. Caco, pô, deixa a gente saber o que você achou também quando você terminar o Eu estou curso. sem tempo de ver, eu comecei a ver ali as primeiras aulas, você está se apresentando e tal, mas ainda não consegui cair dentro, aí, enfim, mas vou no meu tempo aí. Mas Vai que vai, já vou vai ter contato. tranquilo. Beleza. Qualquer hora aí, se você quiser entrar em contato, você sabe. A gente está aberto aí, o canal está aberto, a gente está sempre acessível, né? E a nossa missão é essa. Então, tamo junto. A nossa ideia é formar comunidade, né? Então, na comunidade a gente se ajuda. Então, a gente está aqui para isso. Beleza. Beleza? Beleza, pessoal. Eu acho que é isso, né? Mais alguma dúvida aí? Senão a gente pode ir caminhando para o encerramento. Beleza, galera. Aí a paciência de todo mundo, né? Pedir desculpa aí pelos problemas técnicos. Ontem foi a nossa primeira transmissão ao vivo, né? Pedindo também que se inscrevam lá no canal no YouTube, divulguem. A gente vai começar a lançar agora algumas lives que a gente já transmitiu no Instagram. Vamos relançar elas no YouTube. Então tem muito conteúdo rico lá também. Acompanhem, compartilhem. E é isso aí. Um bom estudo aí para todo mundo. E precisando de qualquer coisa, podem contar com a gente. Valeu, galera. Boa noite para Valeu, todo mundo. Nico. Um abraço para todo mundo, Um pessoal. Até abraço. mais.